Será que Deus vê o nosso erro, o nosso pecado e Ele acha normal? Será que Deus interfere na nossa vida quando a gente entra em pecado? Será que Deus, Ele é tão amoroso que Ele ignora os nossos erros? Será que quando a gente fala que Deus é amor, isso significa que Ele não tem qualquer aspecto punitivo sobre as nossas vidas? Se Deus é amor, isso significa que Ele não exerce qualquer manifestação de juízo sobre nós? São perguntas interessantes, você não acha? E eu queria respondê-las a partir de um texto profético da Bíblia. Se inscreve no meu canal aí, toca no sininho para você receber as notificações diariamente, porque todos os dias eu tenho um recado para você de poucos minutos, mas que pode significar uma vida inteira de sucesso. Hoje eu quero ler o texto de Naum, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Veja você, o texto começa dizendo que o Senhor é tardio em irar-se. Aqui nós temos uma primeira manifestação de quem é Deus. Deus é um Deus de amor. A ira é algo que não é o natural de Deus. O natural de Deus é o amor. O natural de Deus é o carinho, é a oportunidade, é a manifestação de graça, é a manifestação de esperança, é a manifestação de ajuda, é a manifestação de transformação. Deus é amor. Deus é amor. Por isso, a gente pode confiar que Ele nos ama, independente do que a gente fez, independente do que a gente realizou, independente das besteiras que a gente praticou. Deus nos ama. Ele ama muito. Ele ama você demais. Ele não desiste de você. Ainda que você tenha feito as coisas mais cruéis do mundo, o Senhor ainda acredita na sua transformação. Ainda que você tenha engravidado indevidamente, se drogado, ainda que você tenha vivido uma vida fora da sexualidade normal de um homem e de uma mulher, ainda que você não tenha praticado os atos corretos na sua vida, Deus está dizendo: ei, olha para mim, eu não quero viver em função do seu pecado, eu quero viver em função da sua vida, eu quero viver em função da sua alegria, eu quero viver em função de uma caminhada poderosa. Eu acredito em você. Mas o texto, ele deixa claro um outro princípio, porque ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que ele é tardio, mas não está dizendo que ele nunca se ira. Se ele é tardio, é porque ele faz de tudo para você sair do pecado. Ele faz de tudo para você sair dos erros. Ele faz de tudo para você evitar as ações que não valem a pena. Ele é tardio, ele dá muita chance. Mas o texto está dizendo que quando ele se ira, ou seja, quando o Senhor fala chega, quando a justiça de Deus se manifesta, aí o texto diz: ele é grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Deus não alivia para você. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Deus não vai aceitar o que você decidiu. Deus não vai receber as coisas do jeito que o seu ego manifestou. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo.
E quando ele se ira, ele age com poder e não toma por inocente o culpado, diz o texto de Naum, capítulo 1, versículo 3. Aí você fala, ué, então Deus me prejudica? Querido, olha só de Deus não te abençoar, você já está no prejuízo. Você pode ignorar Deus, está vivendo a sua vida do seu jeito, e as coisas estão acontecendo com você, sabe por quê? Porque Deus está te abençoando. Você está no pecado, você está rebelde, você está fazendo um monte de coisa que não devia, e as coisas estão indo bem para você. Pode ter certeza, Deus está te abençoando. A hora que Deus tirar a mão da tua vida, a hora que Deus fala chega, é derrota sobre derrota. Ah, mas Deus não abençoa os que estão caminhando com Ele? Deus não abençoa os bons? Deus não abençoa os obedientes? Não, Deus abençoa até gente que não merece. Deus abençoa um monte de gente que é ingrato. Deus abençoa um monte de gente que não faz a mínima vontade dEle. Deus abençoa pessoas que não expressam a menor gratidão por Ele. Mas por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele é bom. A essência dele é boa, Ele ama você. Só que chega uma hora que Ele te ama tanto que Ele fala assim, quer saber? Eu estou amando, não está adiantando. Eu estou amando, Ele está ignorando. Deixa eu tirar o meu amor para ver se na dor da vida dele, na perda da vida dele, para ver se no juízo sobre a vida dele, Ele descobre o meu amor. Ele descobre que eu me importo com ele. Ele descobre que eu tenho um plano para a vida dele. Ele descobre que ele não se basta. Ele descobre que ele não pode caminhar sozinho. Ele descobre que a vida não é só esse plano aqui não, que existe uma vida eterna e que quem não se arrepender, não entregar a vida ao Senhor Jesus, não vai ter a vida eterna. Então, querido, para com essa bobeira de achar que as coisas mudaram, que o mundo evoluiu e que agora são tempos diferentes e que todo mundo que fala que as coisas que estão na Bíblia, na verdade são conservadores, fundamentalistas, quadrados. Para de relativizar a Bíblia. Mas os tempos mudaram na sexualidade. Ei, tudo que você está vendo aí de anomalia sexual, tudo que você está vendo aí de frustração sexual, já existia no tempo lá de Ló, amigo. A Bíblia já relata essas coisas há muito tempo. Tudo que você vê de bebedeira, de vício, a Bíblia já tem um monte de relatos de gente que se embebedou. Tudo que você vê de traição aí, a Bíblia tem um monte de história de traição. Tudo que você vê aí de gente querendo viver vida de infidelidade, a Bíblia já apresenta isso. Tudo que você vê aí de rebeldia, a Bíblia já tem isso. Tudo que você vê aí de independência, a Bíblia já fala disso. Não tem novidade nenhuma, não. Então, se essas coisas já aconteciam lá atrás, quando a Bíblia foi entregue ao homem, por Deus, inspirando pessoas para escrever a Bíblia, se a Bíblia já era a palavra de Deus naquela época, que essas coisas já existiam, por que hoje essas coisas continuam existindo e a Bíblia que mudou? Esses pecados todos já existiam lá atrás. E a Bíblia era a palavra de Deus para resolver isso lá atrás. Essas coisas continuaram hoje. Mas hoje tem mais visibilidade. Tem mais visibilidade. Mas é o mesmo pecado. Só que a vergonha na cara do homem diminuiu. O respeito a Deus diminuiu. A honra a Deus diminuiu. Só que a Bíblia e seu poder não diminuíram. Está na hora da gente se render a Deus. E parar de achar que Deus vai ter que legalizar o nosso erro. Deus quer te abençoar, mas Deus quer ver você aos pés dele, com temor a ele, obediente a ele. Pense nisso.